Olá pessoal, no vídeo de hoje irei ensiná-los a realizarem o processo de migração do regime tributário no total. Para aqueles clientes que neste final de ano, na virada do ano, forem migrar de regime tributário. Exemplo, quem está no Simples Nacional que vai migrar para o lucro real, quem está no Simples Nacional que vai para o lucro presumido, quem está no lucro presumido que vai para o lucro real, enfim. São exemplos de alterações no regime tributário. E no vídeo de hoje irei ensiná-los a como parametrizar o sistema para esta virada de ano, ok? Lembrando que todas as operações que irei demonstrá-los devem ser realizadas, antes do dia 1º de janeiro de 2021. Ou seja, você deve planejar um horário para realizar essa atividade, seja ela após as operações no dia 31/12/2020, fechando a loja, você vai no sistema e faz as alterações, ou no dia 1º, antes de iniciar as atividades comerciais, como foco, Exemplo, emissão de cupons fiscais, emissão de NFCs, emissão de notas fiscais eletrônicas, dentre outros. Perfeito? Então vamos lá. O primeiro parâmetro para poder adaptar, você deve abrir o sistema total, módulo configuração do sistema, ok? Conforme aqui o exemplo. Em seguida, clicar em configurações ou clicar na seta ao lado de configurações e acessar parâmetros, As duas funções têm o mesmo objetivo. Perfeito? Muito bem. Em seguida, clicar na janela Fiscais. E no campo Regime Tributário, você deve selecionar em qual regime a sua empresa irá iniciar, irá percorrer durante o ano de 2021. Ok? Exemplo, esta empresa modelo está no Simples Nacional. Eu vou adaptá-la para o lucro real. Então, eu devo clicar nessa seta e selecionar a opção lucro real. Perfeito? Então, aqui eu tenho o regime tributário lucro real, o enquadramento estadual débito e crédito e as demais operações, como perfil, apresentação de arquivo fiscal, indicador de serviço de comércio, indicador de tipo de atividade para FD e ICMS. Estes parâmetros, à medida que você selecionar aqui o regime tributário, eles já são definidos, ok? O próximo passo é definir as alíquotas de COFINS e de PIS, tá? Para aquelas empresas que irão ser enquadradas no lucro real, a alíquota de COFINS é 7,60 e a alíquota de PIS 1,65. Para aquelas empresas do lucro presumido, como exemplo, a alíquota de COFINS será 3% e a alíquota de PIS 0,65. Lembrando que esses valores é bom você confirmar com a contabilidade. Eu vou retornar aqui para lucro real e as alíquotas para o lucro real. Perfeito. Em seguida, deverão ser marcados os parâmetros. Gerar FD, convertendo CSTs 10, 30, 70 e 60, para serem executados quando for gerar os arquivos do SPED. Marcar a opção. A empresa destaca ICMS das notas fiscais próprias e livre de saída. Você também deverá habilitar este parâmetro. E também os 3 parâmetros abaixo. Calcular a diferença de ICMS, PIS, COFINS em notas de terceiros. E também o parâmetro calcular, exibir carga tributária. E no campo valor, você deverá colocar 0. Lembrando que, para as cargas tributárias serem efetivadas no documento de maneira correta, você tem que manter as atualizações da tabela IBPT em perfeito estado. Mas o foco não é esse agora, neste momento, não. Perfeito? Então, muito bem. Em seguida, definir os parâmetros. Retenção de tributos na fonte, vai colocar o código 6147 e venda de serviço 2631. Perfeito?
Em seguida, devemos clicar no botão Aplicar. Na mensagem de confirmação, clicar em Sim. Muito bem. Um ponto importante é que para as empresas enquadradas no lucro real, vocês devem definir qual é a tributação sobre as receitas financeiras para PIS e para COFINS. As informações padrões são essas aqui, tá ok? O código tributário, a alíquota para PIS e para COFINS o código tributário e a alíquota para COFINS, ok? Para tributação de receitas financeiras. Então, nas janelas fiscais, né, nas guias fiscais, o seu sistema deverá ficar desta maneira, com esses parâmetros aqui que foram definidos. Perfeito? Em seguida, vamos clicar na janela Responsáveis. E no campo Signatário da empresa, você deve clicar na opção Definir signatários. E, do lado direito, localizar quem é o responsável por assinar pela empresa, lembrando que esta pessoa deverá estar cadastrada no cadastro de clientes, e também o contador responsável, que também deverá estar cadastrado lá no seu cadastro de pessoas, né? Você pode cadastrar como fornecedor, né, pessoa física, enfim. Então, mediante aos cadastros lá já realizados, você vai localizar aqui primeiro, né, quem é o responsável por assinar pela empresa. Eu vou utilizar aqui um usuário exemplo. Em seguida, clicar no botão Associar. Função. Você vai encaixar aqui, vai enquadrar qual que é a função desta pessoa mediante esse contrato, né, dessa empresa. No meu caso, eu irei definir como este é o administrador. Tá ok? E depois eu vou selecionar o contador responsável. Aqui vai estar o nome do seu contador que faz a assinatura, é o responsável pelas informações contábeis da empresa, tá? Não é o escritório, é o nome do contador. Em seguida, clico no botão Associar, localizo aqui a função contador, ok? Muito bem. E assim o sistema irá habilitar campos que deverão ser preenchidos, como o número do registro. Então você aqui deve colocar qual que é o número do registro do seu contador, lembrando que essa informação é fornecida por ele, tá? Eu vou colocar aqui um número fictício. No campo unidade federativa, também é uma informação que o seu contador irá lhe fornecer. Em seguida, clicar no botão OK. E OK novamente. Então percebam que os signatários principais são essas duas informações aqui. Inclusive são validadas à medida que se gera o arquivo. Perfeito? O próximo campo a ser definido é o campo principal responsável pela empresa. Então vocês devem selecionar essa opção e escolher aqui a pessoa que assina pela empresa. Perfeito? Que a priori foi definido lá em cima no campo signatários da empresa. Por fim, no campo principal contador, você vai selecionar aqui, o sistema irá disponibilizar aqui o cadastro do seu contador. Em seguida, clicar no botão Aplicar. Existem outros campos aqui, mas não são necessários neste momento. Em seguida, na parte superior da tela, devemos clicar em Atividade. E depois, alterar associações. Perfeito? E no campo Código, aqui na janela Atividades Econômicas Disponíveis, você vai usar a tecla F9 e localizar aqui o seu código KNAI, que é aquele código que tem no cartão do CNPJ, né? Que é o código da atividade econômica da empresa. Então, no meu caso, eu vou colocar aqui um código modelo. Perfeito? Localizou aqui a minha atividade, eu vou clicar no botão Associar e OK. Em seguida, Aplicar. Perfeito? Continuando, você deverá agora clicar na janela Contas, tá? E nem embaixo na parte inferior da tela, habilitar a opção Contabilizar PIS/COFINS por documento. Isso aqui será responsável para cada efetivação das suas NFCEs, dos seus cupons fiscais, das notas fiscais eletrônicas, né? As notas próprias, o sistema contabilizar ali os valores a recolher ali de PIS, COFINS e ICMS, perfeito? Então vamos clicar no botão Aplicar. Então, janela Contas, aqui tudo definido, certinho.
tá? Muito bem. Esses são os parâmetros a serem definidos, né? Os parâmetros básicos a serem definidos aqui no módulo configuração do sistema. Feito isso daqui, né, no módulo configuração do sistema, a empresa ela já está apta, né, a emitirem as NFCEs, os cupons fiscais e as notas fiscais eletrônicas aí já no novo no enquadramento, tá ok? Existem alguns parâmetros agora importantes também que irei explicá-los. Então, aqui no modo configuração do sistema pode fechar, sair e vamos agora abrir um módulo controle de produtos. Perfeito. Aqui no módulo controle de produtos, a gente irá seguir para a janela configurações. Perfeito. E aqui à esquerda, clicar em impostos. Muito bem. Considerando que todo novo cadastro que você realizar na sua empresa, os produtos, cadastro de produtos, né? Os produtos deverão ter os valores de PIS e COFINS definidos, né? Este campo ele deverá ficar vazio, né? Para que o programa cobre você qual o código, que esse código ele pode variar, tá ok? E este parâmetro aqui, bloquear CST diferença, vai deixar desmarcado. E clicar no botão aplicar. Perfeito? Muito bem. Próximo parâmetro, aqui embaixo onde tem checar a natureza da receita de PIS e COFINS para CSTs não tributados, né? Após, né, você já tiver definido em todos os produtos os valores de PIS e COFINS, né, os CSTs de PIS e COFINS em natureza da receita, aí sim você vai escolher qual parâmetro aqui que você vai trabalhar. Se você trabalhar com o parâmetro bloquear ou salvar o produto, né, o sistema não vai deixar você, né, realizar um cadastro de produto sem definir aqui a natureza de receita de PIS e COFINS, quando o CST for diferente de 1, tá ok? O do centro, o parâmetro do centro é para alertar e o último aqui para ignorar. Se você não tiver a certeza, a definição, se tiver dúvida, deixa a opção aqui ignorar, em seguida, botão aplicar. Então, no controle de produtos aqui, são esses parâmetros. Agora a gente pode clicar aqui no botão fechar. Um outro parâmetro muito importante também, que deverá ser considerado, é a parte tributária dos itens, tá ok? Que é o ICMS, o PIS e COFINS, o SEST, né? Todos esses dados. Então, para isso, vamos clicar aqui em produtos e vamos aqui abrir um cadastro de um produto, exemplo. E eu vou explicar para vocês qual é o campo que vocês deverão revisar com auxílio da contabilidade, tá? Esse campo fica aqui na janela Impostos e de cara você tem aqui, ó, o NCM e o SEST, né? Lembrando que todo produto que tiver o CST para venda, né, 60, ele deverá ter o SEST. Então, primeiro campo deve ser revisado, NCM e SEST, que isso agora tem bastante relevância, tá ok? Já tinha nos outros enquadramentos, né? Mas devem ser verificados. Em seguida, você pode clicar aqui no ícone de editar a regra de tributação, né? E, com o auxílio do seu contador, você conferir todos esses campos, regra de tributação e classificação de tributação. Então, na regra de tributação, devemos clicar aqui 2 vezes. Perfeito? E conferir estes campos. Quais os campos? Regime do emitente é o primeiro, né? Se eu mudei a empresa para lucro real, este campo aqui tem que acompanhar a minha mudança de enquadramento. Perfeito? E os demais dados, né? Os demais dados de impostos estaduais. Então, você deve conferir aqui se o ICMS e a alíquota estão corretos, né, nas janelas estaduais. Em federais, você deverá verificar se o CST de PIS e COFINS estão corretos. E para aqueles CSTs diferentes de código 1, por exemplo, vamos colocar aqui o código 6, só para vocês poderem visualizar, o sistema irá cobrar de você, não o sistema, né? A validação do arquivo SPED irá cobrar de vocês este dado aqui, que é a natureza da receita. Então, este dado deve ser preenchido para todos aqueles produtos que têm CST diferente de 1. Tá ok? Então, vamos retornar aqui para 1. Muito bem.
E tem outros parâmetros, né? Para quem é indústria, deve definir aqui o IPI, os CSTs de IPI, perfeito? Então, devemos conferir todos esses parâmetros aqui mediante a substituição, na migração do enquadramento. Tá, ok? Toda a parte aqui da regra da tributação. Lembrando que essa conferência tem que ser feita para todos os produtos que vocês comercializam aí na empresa. Então, vamos clicar aqui no botão fechar, né? Aqui na janela classificação da tributação, se você tiver necessidade de alterar o NCM, você pode clicar aqui no botão editar e fazer as devidas alterações. Lembrando que as alterações que você realizar no NCM, elas vão implicar em todos os produtos que possuem aquele mesmo NCM, aquela mesma regra, né? Perfeito? Então, é importante ter atenção a esses dados aí. Então, feito essa conferência, vamos sair. Perfeito. Então, muito bem. Existem outros campos também que são importantes, né, quando se realiza a alteração da mudança de enquadramento. Porém, são campos que aconselho a vocês a entrarem em contato com a Orientec para poder planejar a capacitação. Quais campos são esses? Né? São os controles de vendas em cartões, né, para poder atender lá o registro 1600 na FD. Então, você deverá registrar no sistema todas as vendas em cartões, tá ok? Né? E dentre outros parâmetros que são inerentes aí dos enquadramentos de lucro presumido e lucro real. Algumas orientações no registro de notas fiscais de entrada, tá ok? A capacitação para a geração da FD ICMS e a FD contribuições, né? Você também deverá planejar essa capacitação junto à Orientec. Então é isso, pessoal. Para poder realizar o processo na virada agora do ano, do dia 31/12 de 2020 para 1º de janeiro de 2021, esses são os principais parâmetros que deverão ser considerados, né, deverão ser alterados no sistema. Então é isso. Grande abraço e feliz ano novo para todo mundo aí.